Acho que teve um time que começou a implementar algumas coisas em Go, foi colocando em produção, os outros times viram que estava dando certo. Custo, performance e escalabilidade. Velocidade com que você sobe um pod em Go e comparado com um pod que está subindo em Java, não dá nem para comparar, assim. O pod em Go sobe muito mais rápido. O Helm, por exemplo, se você tem que entender a sintaxe de template dele, a sintaxe de template dele é a sintaxe de template do Go. Eu acho que hoje esse é o nosso principal movimento, que o Modesto citou, da gente cada vez mais evitar esse lock-in em clouds, se tornar mais multi-cloud e se tornar mais cloud native. Então, a nossa estratégia de se desacoplar é basicamente nos acoplando ao Kubernetes, né? Então, a gente tem uma aposta muito grande no Kubernetes de ser essa plataforma que vai expandir, que se expande através de tudo e que vai ser capaz de atender a todas as nossas necessidades. Fala Dev, beleza? Começando mais um episódio do podcast Fala Dev, e hoje eu tô aqui num cenário diferente, porque eu tô aqui em São Paulo, spoilers em breve. Mas, cara, hoje a gente tá aqui com o pessoal da Americanas pra gente trocar uma ideia sobre arquitetura, sobre como eles estão desenvolvendo as aplicações lá dentro. E, cara, eu tenho curiosidade demais porque eu fui dev de e-commerce há um bom tempo, na verdade. Eu codei e-commerce durante, eu acho, uns 4 anos da minha carreira. Tive que fazer muita integração com a API de vocês e, cara, era muito louco, assim, né? Eu até quero comentar um pouco sobre isso, quem sabe até se vocês tiverem um pouquinho de conhecimento, porque naquela época de, cara, muito questão de marketplace, essas coisas assim, tinha muita integração para ser feita e a arquitetura de vocês aí por trás deve ser muito porreta para aguentar a quantidade de requisição de troca de preço, porque só a gente, eu lembro que a gente fazia muita requisição, a gente tinha desenvolvido até... usava algumas ferramentas para ficar comparando preço, para ficar disparando alteração de preço de forma automatizada. O meu TCC foi em cima disso, cara, e era muito massa fazer isso e funcionava super bem. Mas, cara, antes de mais nada, acho que é legal vocês se apresentarem para a audiência, também conhecer vocês. Falar um pouquinho, cara, o que vocês fazem hoje em dia dentro da Americanas, um pouquinho da carreira de vocês e quais são aí os principais desafios do dia a dia que vocês estão enfrentando aí diariamente. Pode ser começando pelo Felipe. Fala galera, fala Diego, obrigado aí pelo convite. Eu tô na Americanas já desde novembro de 2018, entrei numa equipe que tocava várias frentes e era até engraçado porque dentro do nosso prédio lá, as pessoas sabiam que tinham equipes direcionadas para busca, ou equipe de oferta, equipe de frete, e a minha equipe era uma equipe que englobava várias frentes que a galera tipo não queria pegar, ou era um desafio muito sinistro que ninguém tinha tempo para resolver. E aí era engraçado quando as pessoas iam explicar, não, esse time aqui ele faz de tudo um pouco, assim. E realmente, assim, no início era complicado falar, assim, o que a gente tocava muita coisa. E aos pouquinhos a gente foi meio que splitando os projetos para cada time ficar mais focado e ganhar mais agilidade, né? Hoje, isso aí. Bom, passei bom tempo aí desses 3 anos, no time de UGC, que foi um time que a gente criou para tocar conteúdo gerenciado pelo usuário, então tem a parte de perguntas e respostas, tem a avaliação de produto, tem lista de favoritos, né? E agora recentemente fui realocado aí para o time de oferta, então provavelmente esse time que você tinha que disparar aí as milhões de aquisições é o time que eu tô cuidando agora. Eu sou o Caio, eu tô na B2W, na Americanas, perdão, ainda com a mania de chamar pelo nome antigo, é difícil de perder, mas na época que eu entrei chamava-se B2W desde março de 2018, praticamente a mesma época do Modesto. Eu sou um pouco nômade. Eu quando eu entrei como desenvolvedor front-end, eu trabalhava na equipe do checkout, então a gente era responsável pela tela da sacola, tela de pagamento, tela de obrigado. Então se você já fez compra na Americanas, Submarino, Shoptime, você viu o meu CSS não tão bom às vezes, mas a gente tinha gente no time que era excelente para isso. Eu acho que um pouco nessa linha, eu gostava muito mais de desafios de lógica diferentes e nesse processo, para a gente rearquitetar a nossa tela de pagamento, que era uma aplicação em Angular 1, AngularJS, aquele lá, original,
que tinha arquivos de mais de 3 mil linhas. Raiz, e era cara? Cheio de controller. E estado reativo, que disparava uma alteração e mudava alguma coisa do outro lado e você não tinha ideia do porquê. E nesse processo da gente rearquitetar isso, a gente trouxe uma solução, um novo modelo baseado em BFFs, que são Backs for Frontends. São basicamente APIs desenhadas para a experiência do usuário, né? Então elas não são domínios de negócio. Na verdade, o domínio de negócio dela é a experiência do usuário, né? Diferente de uma oferta, de um produto e etc. E foi durante essa transição eu acabei tocando muito dessa parte dessa transição da arquitetura desses BFFs, e eu entendi que, na verdade, minha paixão era muito mais por back-end do que por front-end, de fato. Foi aí que, no fim de 2019, começo de 2020, me propuseram um desafio que foi incrível para mim, porque internamente a gente já tinha uma ferramenta que tinha sido desenvolvida há algum tempo chamada RESTQL. Para quem conhece GraphQL, é basicamente uma ferramenta que resolve o mesmo tipo de problema, mas com uma outra abordagem, e que foi criada antes do GraphQL existir. E na época ele já atendia e ajudava a gente pra caramba, já tinha passado por várias Black Fridays na implementação que ele tinha, só que ele também tinha muitos problemas, né? Na época era implementado em Clojure, rodava na JVM, e a gente estava migrando de tecnologia. E aí me deram o desafio de reimplementar essa nossa solução, que é crítica, basicamente a compra de todas as nossas marcas hoje passa por ele, para Go. E foi basicamente o projeto que eu toquei até o fim de 2020, começo de 2021, que aí novamente eu comecei a mexer com outras coisas, mexi um pouco com banco de dados, agora estou mexendo com orquestração de infraestrutura. Como eu disse, eu sou meio que um nômade. Cara, mas é bom demais, né, cara? Eu acho que todo mundo passa por essas etapas, assim, né? Acaba entrando talvez mais como especialista em alguma coisa, mas tipo, tu caiu no front-end. Eu acho que a primeira oportunidade que a gente tem na carreira, assim, as primeiras oportunidades, elas nem são a gente que escolhe, né? A gente vai sendo guiado, digamos assim. Aí daqui a pouco, a partir do momento, a gente vai começando a escolher, e aí talvez chegue um momento da carreira que a gente já tá querendo tocar de tudo, assim, porque parece que a gente não consegue mais parar em um lugar, né, cara? E, pô, tu parou na época do CSS na pior parte, né, cara? Tu não pegou Flexbox, não pegou nada, né? Parou lá no float left, só dava pra ter continuado um pouquinho mais, quem sabe tu ainda tinha pego uma parte de ouro ali, cara. Mas, pô, tu falou, beleza, Go, falou Clojure, eu não sei se vocês ainda usam Clojure e outros projetos, mas até como uma curiosidade, assim, o que vocês listam, assim, de principais tecnologias que estão rodando por baixo dos panos ali na Americanas em si? Cara, Golang tem sido meio que uma frente forte, assim, né, até de reescrita, assim, de várias APIs que foram inicialmente escritas em Java. Vários times começaram a reescrever suas APIs em Go para ter mais escalabilidade, performance e redução de custo, né? Como a gente está rodando hoje em dia tudo no Kubernetes praticamente, pelo menos ali da área que eu e Caio estamos, né, que a gente chama do front, né? Tem outros times de São Paulo e tal que nem todos eles estão dentro do Kubernetes. Mas isso aí tem ajudado bastante, assim. E a gente também conta com o time de plataforma que meio que abstrai boa parte dessas dificuldades, assim, né, de fazer um deploy no teu cluster, ter o plano lá de configuração dos pods, do auto-scaling group, isso tudo tem meio que... Eles dão pra gente já de mão beijada, falam, usa aí. Porque aqui a gente não é só um desenvolvedor, né? A gente desenvolve, faz o deploy, a gente configura a monitoria, gerencia lá os logs, tudo isso faz parte da nossa rotina aqui, né? Mas eu falei das APIs, assim, a gente tem muita coisa em Java ainda, tem muita coisa em Go já. Banco de dados tem uma galera que usa Mongo, Elasticsearch, Redis, Cassandra. São principalmente essas linguagens, é claro, no front a gente tem muito... Os BFFs que a galera tem feito pro front são principalmente em Node, em sua maior parte, né? Então a gente também tem bastante Node aqui. O Clojure é uma tecnologia que, de certa maneira, a gente está saindo dele. Eu acho que ainda tem umas 2 ou 3 aplicações legadas que ainda são em Clojure. Foi uma experiência que a empresa teve, que investiu por um tempo. Pessoalmente, eu, Caio, sou apaixonado por Clojure. O desafio do próprio Haskell, eu me encaixava muito na época, porque eu sabia Clojure e eu também sabia Go,
Então, para eu conseguir fazer essa reescrita, eu estava numa posição muito boa ali. Mas é uma linguagem que é muito difícil de você manter enquanto empresa. O próprio Nubank, que hoje é a maior referência disso, comprou a empresa que mantinha o Clojure. Pra você ter uma ideia de o que foi preciso fazer para poder eles conseguirem manter utilizando o Clojure, né? O que o Modesto falou realmente é hoje a nossa stack principal. Em termos de persistência também tem alguns times que usam muito Cassandra, por exemplo. Mas em termos de linguagem, hoje é principalmente isso. Go, Java, Node e Python para algumas lambdas e principalmente para a parte de dados, né? Pro cara chegar no nível que ele é apaixonado por Clojure, tem que ter visto muita coisa na vida, né? Tem que ter visto o fundo do poço e ter voltado, alguma coisa assim, né, cara? Mas, cara, cada um com suas escolhas, assim, eu entendo, mais ou menos, mas é isso, Caião. E lá no começo do episódio eu comecei a citar um pouco dessa parada de preços, né? Que o Felipe tá mais integrado agora, toda essa questão de integração. Porque, cara, Americanas em si, cara, é um poço de gente. Uma das coisas mais importantes para vocês deve ser a API pública, né? Deve ser o que vocês fornecem externo. E, cara, isso deve gerar bilhões de requisições. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é a arquitetura por trás? Assim, chegou requisições, como é que vocês vão distribuindo? Assim, pelo que eu entendi por vocês até utilizarem, pelo que vocês foram citando ali, os serviços e tal, vocês usam uma arquitetura de microserviços e tal. E como é que funciona por baixo dos panos isso? De evento, vocês lidam com mensageria? Como é que passa isso, né? A gente tem muitas APIs, pelo menos as APIs públicas que servem o site em si, normalmente elas são só um serviço que lê o dado do banco e exibe o resultado, né? Mas nessa questão das integrações, né, com outros parceiros, empresas integradoras e tal, aí o buraco já é mais embaixo, porque você tem um monte de gente querendo atualizar a oferta de um monte de vendedor, e isso tudo tem que ser consumido com mensageria, né? Senão você não aguenta a porrada lá, para você conseguir escoar aquilo de uma maneira controlada e poder escalar, aumenta o paralelismo ali. Você tem que ter uma fila por trás disso aí, senão não... Ou você vai ter que ter umas máquinas muito grandes, né? Um banco super provisionado para ele aguentar tanto os momentos de ociosidade quanto os momentos de pico, né? Que o banco de dados você não tem essa velocidade toda assim na hora de escalar. A gente tem uma prática muito boa assim quanto a versionamento de API também, versionamento de contrato. Então muitas vezes você encontra a mesma API, versão 1, versão 2, versão 3, todas elas em produção, enquanto cada uma delas atende a um contrato específico e como você tem que atender a diferentes integradores e diferentes parceiros, então cada um ali está falando com uma versão de contrato específica, enquanto ninguém tiver migrado para a última versão, você não consegue decomissionar aquilo, né? Mas a gente segue umas boas práticas assim quanto a isso, e pelo menos eu não estava na empresa quando elas foram definidas, mas tem ajudado bastante, assim, sempre que a gente vai construir uma API nova de qualquer time, assim, a gente sempre toma aquele documento como referência e passa um checklist ali para ver, bom, beleza, essa API que eu estou construindo, ela atende esses cenários, né? Ela atende esses requisitos aqui de arquitetura, de padrões, assim, que a gente definiu lá atrás, né? E aí isso evita vários problemas, assim, futuros. Complementando um pouco, né? Nesses fluxos de integração com parceiros, que tem muita escrita, como o Modesto falou, a principal saída para poder conseguir aguentar esse volume é realmente ter uma fila atrás para poder desacoplar esses produtores de requisições que são muito mais velozes do que a gente poderia processar e integrar essas mudanças de preços e de estoque que sejam. Então, essa é a principal estratégia, né? Mas, em especial também no fluxo de leitura, o que a gente usa muito é que, dado que a gente tem uma arquitetura de microserviços, a gente consegue granularizar muito o nosso cache, a nossa camada de cache. Então, além da gente usar um cache a nível de CDN, quando a gente tem chamadas públicas que chegam para a gente, né, então a gente tem um cache no nível da CDN, muitos dos nossos microserviços nos seus fluxos de leitura têm caches na frente deles, principalmente usando Nginx com Redis, o que são tecnologias conhecidas, até talvez pode-se já considerar um pouco antigas, porque elas já têm aí para mais de décadas de mercado, mas que são extremamente poderosas e que funcionam muito bem.
e que o nosso time de plataforma, como o Modesto falou, já entrega um pacote pronto para a gente conseguir deployar na frente das nossas aplicações, e que isso ajuda consideravelmente a aliviar a carga em cima das nossas aplicações e principalmente dos nossos bancos de dados, para conseguir facilitar atender, por exemplo, requisição para poder pegar a informação de produto o tempo todo, para poder pegar a informação de carrinho o tempo todo, né? Até na comunicação entre os serviços, assim, comunicação, às vezes vocês vão fazer uma comunicação síncrona, vocês têm uma camada de cache para que um serviço consiga obter informações de outro serviço sem quebrar. Então, mesmo que o outro serviço esteja fora do ar, a gente vai ter uma, talvez, versão obsoleta dos dados armazenada em cache e não necessariamente vai quebrar a aplicação, né? Sim, exatamente. Todo esse Nginx, o padrão dele é usar cache stale. Então, basicamente, quando você bate numa chave de cache que ela já expirou, ele não remove aquela chave de cache. Ele, na verdade, tenta bater na API atrás para pegar o dado atualizado e te devolver o dado atualizado. Mas se ele falhar ao tentar pegar esse dado atualizado, ele simplesmente vai te devolver o dado antigo. É claro que tem um limite máximo para isso, para a gente também não entregar dados infinitamente desatualizados, mas como a gente hoje tem esse cache bem granularizado, cada equipe consegue tunar, por exemplo, as chaves de cache de cada fluxo de leitura em cada aplicação. Então, cada serviço consegue ter uma taxa de cache muito otimizada e reduzir muito a carga final nas APIs e nos bancos, de fato. Cara, vocês citam muito a questão da arquitetura de vocês ser muito baseada em eventos, né? O que é para vocês uma arquitetura ser baseada em eventos? Cara, basicamente é você conseguir consumir e processar dados de forma assíncrona, utilizando um serviço de mensageria, ou, por exemplo, você, não necessariamente mensageria, mas você pode escrever um registro no seu banco de dados e ficar ouvindo o log de alterações desse banco de dados. Então, né, um evento de escrita no banco vai gerar um evento de alteração, e esse evento de alteração vai poder disparar um outro fluxo de auditoria, vai ler o dado que foi criado no banco e vai disparar um envio de e-mail, né? A gente tem muita... além de processos agendados também, né? Você pode ter uma cron que roda, sei lá, de 12 em 12 horas, que faz um acesso, baixa um arquivo e joga no S3. Quando o arquivo é salvo no bucket S3, você triga um outro processo para ler esse arquivo, descompactar, ler o conteúdo, processar, enfim. Essa questão de eventos, são muitos eventos possíveis, né? Mas basicamente eu acho que seria isso, não necessariamente uma requisição síncrona, né? Mas que te permita consumir aqueles dados quando você precisar consumi-los e que você não perca informação no meio do caminho, né? Essa arquitetura baseada em eventos, assim, a gente sabe que ela traz diversos benefícios, mas ela traz alguns desafios junto com elas, né? E aí, um desses desafios específicos que eu queria perguntar para vocês é como é que vocês fazem testes disso tudo, teste de integração, testes de contrato, de como as coisas se conversam. Hoje dá para conseguir implementar teste de tudo, ou tem algumas coisas às vezes que não tem implementação porque é muito complexo fazer? Quando os serviços que estão consumindo os eventos de um fluxo, né? Quando eles estão dentro de um mesmo caso de uso, vamos dizer assim, que é uma mesma equipe, né, que cuida, isso fica mais sob controle, né? Mas como são eventos, na verdade, nada ali te garante que você é o único consumidor daquele evento, né? Na minha outra equipe, por exemplo, a gente fazia teste de entrada e saída, né? Mas a gente sabia que nós éramos os únicos consumidores, porque eram filas que foram provisionadas por nós mesmos, não estavam publicando em nenhum tópico público de PubSub ou que pudesse ser consumido, ter outros consumidores plugados lá. Então a gente fazia meio que essa amarração da entrada e saída de cada função, né, do caminho, para garantir esse contrato ponta a ponta. Mas a coisa fica bem mais complicada quando você começa a envolver outras equipes, outros times. Você tem que ter muito mais cuidado, passar a publicar, não sei, a versão do evento,
junto do payload ou publicar em tópicos diferentes. Eu fiz essa pergunta estrategicamente, porque a gente gravou um episódio do podcast com o pessoal do Mercado Livre, e eles têm lá, sei lá, milhares de microserviços lá. Eu falei, beleza, cara, como é que vocês testam, né, a integração disso tudo, contrato, como é que tem documentação dos tópicos, do formato das mensagens? Eles falaram, olha, então, não tem. E aí, cara, tipo, a gente vê que, pô, às vezes a gente imagina altas coisas, assim, mas, cara, a realidade é outra, assim. Mas é engraçado, cara, é bom saber. Isso varia muito de time pra time também, né? Tem times que eu acho que não sei, assim, se não tiver ninguém olhando cuidadosamente pra aquilo ali, a parada vai subir, pode ser que não tenha teste. Se não tiver ninguém prestando atenção nisso. Eu acho que acaba acontecendo muito também, porque assim, é claro que mesmo em APIs síncronas, onde a gente tem um ferramental maior de documentação como OpenAPI, RAML, esse tipo de coisa, muitas vezes a gente precisa, entre diferentes equipes, até por uma questão de agilidade, desenvolver features em paralelo. Então, não tem como eu depender, por exemplo, da documentação da API, porque simplesmente ainda não está 100% pronto. Ou então, mesmo se o desenvolvedor daquela API tiver definido o contrato, ele ainda não terminou o PR dele, não passou por code review para poder a documentação, que em geral a documentação vai ficar no mesmo repositório, né, para ela poder ser atualizada. Então, o que acontece muito nesses casos, né, mesmo de consumindo uma API síncrona, uma API REST, é realmente comunicação. E isso, pelo menos, a gente lá dentro tem muita autonomia enquanto desenvolvedor para, uma vez que a gente está desenvolvendo uma feature, nós somos donos daquela tarefa, então a gente tem autonomia para se comunicar e para interagir com outros times, e esses outros times também para poder se comunicar com a gente e definir esses contratos. Então, se eu, por exemplo, tenho que me integrar com uma API do time do Modesto, eu vou falar com ele e vai me falar, então, eu vou responder com essa estrutura de JSON aqui. Beleza, eu posso escrever meu teste end-to-end, fazendo um mock de uma API, usando um mock de API REST, ou então um mock de uma fila, usando aquele contrato, porque eu sei que ele vai cumprir com aquele contrato. E muitas vezes, mesmo que a gente tivesse documentação, versionamento, mesmo nesse cenário ideal, a gente vai ter que depender dessa comunicação, dessa autonomia que é necessária para os times de desenvolvimento, porque muitas vezes a gente tem que fazer isso em paralelo, por uma questão de agilidade, de conseguir desenvolver essas features num tempo de mercado útil. Nossa, faz todo sentido isso aí, cara. Isso aí é uma loucura, porque no Mercado Livre eles até falaram a mesma coisa, assim, porque é bem esse ponto, né? Tem uma pessoa que está adicionando uma dependência de dado, uma outra equipe está adicionando um dado novo, e as coisas elas começam a não se conversar mais tanto, assim, né? Até uma pergunta mais de curiosidade mesmo, assim, hoje vocês até citaram lá quando a gente estava preparando a pauta ali do podcast sobre o uso de Kafka bastante internamente. Vocês criam algum tipo de documentação ou algum tipo de pacote, alguma coisa assim, para todo mundo saber qual é o formato das mensagens, quais são os tópicos disponíveis, o que cada aplicação emite de mensagem, o que cada aplicação consome, ou isso não tem também? No time que fazia parte do meu, eles cuidam de um Kafka lá, que é o Kafka de produto. Então toda alteração de produto passa por esse cara, produto, oferta, SKU. Eu acho que ele só tem uma documentação básica do tipo, o contrato da mensagem vai ser essa. Não sei se chega a ter uma documentação mais detalhada sobre quais são os tópicos, quais são as filas. É difícil a gente ter uma estrutura compartilhada disso, porque como a gente citou mais cedo, a gente tem um ambiente muito heterogêneo em termos de tecnologia. Então, se a gente fosse criar, por exemplo, uma biblioteca com os tópicos e as mensagens, a gente começaria tendo pelo menos que suportar Go e Java. E isso é realmente um nível de desenvolvimento onde, exatamente por ser uma arquitetura de eventos e basicamente a gente não tem um controle direto de quem vai consumir, quando vai consumir, se vai começar ou deixar de consumir, amanhã uma equipe pode decidir subir uma API em Node e ela não pode ficar travada porque a gente não tem essa mesma implementação em Node. Então, essa documentação é obviamente fundamental
mas em geral esse tipo de ferramental, o que a gente tem tentado fazer, pelo menos quando não tem, no Java isso já tem muito pronto, mas no Go, onde a gente sentiu falta de ter, por exemplo, um ferramental um pouco mais bem preparado, pelo menos, porque muitas das bibliotecas elas são bem cruas, né? Então elas são mais baixo nível, por assim dizer, que é uma filosofia da linguagem como um todo. Pessoalmente eu gosto muito dessa filosofia, mas é uma filosofia da linguagem que, em termos de produtividade ou às vezes de curva de aprendizado, pode dificultar um pouco. Foi começar a abstrair um pouco como utilizar, por exemplo, um cliente de Kafka. Então isso não tem os eventos ou os tópicos específicos de produto ou de SKU ou de oferta, mas se você for escrever uma aplicação em Go e precisar de um cliente em Kafka, você vai conseguir inicializar um cliente em Kafka de maneira muito mais fácil, com configurações de default mais seguras, né, com timeout, com senha, com, por exemplo, integração com o Vault da HashiCorp para poder obter secrets e esse tipo de coisa. E a gente começou a criar esse tipo de abstração dentro de um projeto meio que comunitário, né, que todas as equipes elas participam, elas interagem, que é o Americanas Go, que é basicamente uma organization que a gente tem hoje no GitHub. Tem vários projetos, principalmente o Ignite. É o Ignite ainda que se chama, né? É porque a gente passou por algumas iterações do nome. O Ignite, que é exatamente esse projeto onde tem basicamente factories de várias libs. Então, se você quiser usar um cliente de Redis, um cliente de Mongo, um cliente de Kafka, até um cliente HTTP, porque apesar do Go ter um cliente HTTP da biblioteca nativa, esse cliente HTTP, ele falta algumas boas práticas. Por exemplo, ele não tem um timeout mínimo configurado por default. Isso não dá, a gente não pode subir uma aplicação em produção sem um timeout mínimo, por exemplo. Então a gente começou a padronizar como utilizar essas dependências mais comuns das nossas aplicações, por exemplo. Cara, que massa isso aí, cara. Pô, cara, agora que vocês falaram que não tem nenhuma ferramenta que a pessoa basicamente consegue configurar em algum ambiente de CI, quais tópicos aquela aplicação expõe, quais mensagens e o formato dessas mensagens, e depois a gente consegue consumir isso em outras linguagens. Pô, deu vontade de criar uma aplicação nesse formato aí, dev to dev, hein? Já vou pensar em algo assim. Mas, cara, vocês falaram que vocês migraram aí boa parte de algumas coisas em Java para Go, Clojure e tudo mais. Qual foi a principal motivação disso, cara? Assim, eu sei que tem motivações técnicas, e acho legal vocês citarem. Teve algumas motivações talvez externas, assim, talvez a dificuldade de encontrar gente que trabalhe com Clojure. Vocês pensam que existe alguma motivação externa, ou a maioria delas foram técnicas? E se foram técnicas, quais foram elas e como que vocês viram o resultado dessa mudança? Eu acho que de Java para Go, por exemplo, não foi só por hype, assim, né? De início, assim, acho que teve um time que começou a implementar algumas coisas em Go, foi colocando em produção, os outros times viram que estava dando certo e começaram também a seguir o mesmo caminho, né? Mas basicamente, assim, custo, performance e escalabilidade, velocidade com que você sobe um pod em Go e comparado com um pod que está subindo em Java, os dois caras, assim, não dá nem para comparar, assim, o pod em Go sobe muito mais rápido. Então o tempo que você demora ali na hora de escalar, né, você ganha muito, assim. E consumo de memória também, que, pô, é surreal, assim, também. O Go consome muito pouca memória. Com poucos recursos ali alocados para o teu container, você consegue segurar muitos requests, assim, que com Java você teria que alocar muito mais recursos, então você acaba tendo que rodar com menos pods, vai ter que, né, botar mais máquina para alocar aqueles pods todos que consomem aqueles recursos. Então, no final das contas, o custo vale muito a pena. Mas não é por falta de profissional, até porque a comunidade Java é muito extensa por aí, você acha um desenvolvedor Java em cada esquina aí, sem falar mal. Mas o do Go, assim, hoje em dia você encontra bastante gente, sim, né? Não é tão fácil você achar um bom desenvolvedor, assim, que esteja disponível, né,
procurando emprego e tal, porque a maioria da galera top já tá alocada, né? Mas isso é pra todas as linguagens, né? Exatamente. Mas a galera tá alocada e a galera que tá vindo nova, né? Eles estão já começando a se interessar. Acho que tá quebrando um pouco esse paradigma, né? Tipo, quando eu fiz a faculdade era Java, né? E hoje em dia, eu não sei, assim, se já tá começando a rolar um interesse maior sobre outras linguagens além do Java, que já partindo da faculdade, né? Mas a galera que tá surgindo nova no mercado aí, eu acho que já tem mostrado mais interesse em outras linguagens, até mesmo Rust e tal. Complementando um pouco, porque o Haskell, ele é um projeto um pouco único por causa do que ele precisa fazer, né? Ele tem dentro dele uma linguagem que não é Turing Complete, é uma Domain Specific Language para fazer a construção do que a gente chama de queries, que definem quais APIs você quer consultar, como você quer consultar, até fazer a interpretação, as chamadas, ele tem um suporte nativo à concorrência, a fazer essas chamadas em sequência. Então ele ao mesmo tempo ele tem uma linguagem, ele é um API Gateway, ele tem muitas features diferentes e por causa disso ele acaba sendo muito único em termos de demandas técnicas, né? Mas todos esses pontos que o Modesto falou se aplicam também, em especial a questão do tempo de start, o cold start. Pra gente, dentro de um e-commerce que lida muito com eventos, isso é muito crítico. Durante o ano, a gente tem diversos eventos. A gente tem os aniversários das marcas, a gente tem a Black Friday, tem Cyber Monday, tem Dia dos Solteiros, agora que também a gente tem recebido muito acesso. BBB tem gerado tráfego toda semana com prova do líder, que é tráfego equivalente a de Black Friday de 2 anos atrás, coisa que a gente tinha uma Black Friday por ano, agora a gente está fazendo 5, 10, 15 Black Fridays por ano, basicamente, em termos de acesso. E isso traz um desafio técnico muito grande. Apesar de, claro, a gente tentar fazer um planejamento, de fazer um scaling antes do evento para poder vir pré-preparado, nunca dá para prever como o tráfego vai se comportar. Então, às vezes, vem aquele pico de tráfego, uma rampa de 90 graus e dobra a carga na sua aplicação, ela tem que ser capaz de responder o mais rápido possível. E isso com o Java, com a JVM e o Spring, era muito difícil. É claro, você consegue sentar e otimizar pra caramba isso? Consegue, eu tenho certeza que a galera lá da Netflix, por exemplo, consegue fazer isso. Os caras rodam tudo na JVM e no Java. Mas o custo de tempo para fazer esse tipo de otimização e de pessoas para fazer isso é muito grande, né? Você consegue entregar uma solução que responde muito melhor a uma curva de carga agressiva, com muito menos esforço, usando Go, por exemplo. E no caso do Haskell em específico, que era em Clojure, sim, a gente tinha esse desafio de ter pessoas que dominassem Clojure, que é uma linguagem um tanto quanto esotérica, para não chamar de muito esotérica. Então, sim, conseguir profissional em Clojure é muito difícil, ainda mais porque na época, né, em especial, a gente não era home office e o nosso escritório era no Rio de Janeiro. Então, assim, querendo ou não, comparando o pool de pessoas que tem entre Rio e São Paulo, tem muito mais desenvolvedores em São Paulo. Se já é difícil você achar um desenvolvedor Clojure em São Paulo até, no Rio é muito mais difícil de você conseguir achar. Eu, por exemplo, fui aprender Clojure quando eu já estava dentro da Americanas, dentro da B2W. E conseguir otimizar o Clojure acabava se tornando muito difícil também. Porque se já é um desafio você otimizar a JVM com a quantidade de parâmetros e complexidades que ela tem, quando você tem ainda mais uma camada de abstração em cima disso, esse desafio triplica ainda por cima. Então, sair do Clojure também teve esse extra de desafios e motivações técnicas. Até porque no Rio, se a pessoa tá vendo que tá enlouquecendo, ela pelo menos consegue ir pra praia, né? Em São Paulo, ela abre a documentação do Clojure. E daí é aí que entra o problema todo, né, cara? Mas, cara, é massa demais, assim, ver pra onde vocês estão avançando. O Go, já dá pra ver que vocês estão, assim, há alguns anos já vindo aplicando e tudo mais. Tem alguma outra coisa que vocês conseguem citar, assim, que vocês estão começando a testar, talvez, na Americanas? Alguma coisa alguma tecnologia, alguma arquitetura, alguma coisa, assim, que
tá na cabeça de vocês que pode resolver algum problema, seja um ferramental ou uma metodologia, alguma coisa assim? Sim, tem o Knative. Eu não mexi muito no projeto do Knative, eu tenho uma outra também que eu posso falar, mas que envolve o projeto que eu tô tocando hoje especificamente. Se você quiser falar do Knative, depois eu posso falar dessa ferramenta arquitetura que eu tô usando agora. A ideia do Knative, assim, bem superficialmente, é meio que tirar um pouco do nosso lock-in de vendor nas clouds, né, tipo a AWS, o GCP, tipo essas features serverless que eles oferecem, né, para você rodar uma Cloud Function, um Lambda, né, plugado numa fila SQS, enfim, um PubSub. O Knative, ele chega para abstrair essa parte, então você vai ter meio que rodar uma função que vai estar rodando dentro de um pod, basicamente, no teu cluster do Kubernetes, e ela vai se comunicar com um serviço de mensageria que você vai ter que provisionar isso, né? Mas vai estar rodando tudo dentro do seu cluster. Já não tinha um bem famosinho, Kubeless, talvez, para rodar serverless dentro do Kubernetes? Não sei se é exatamente a mesma coisa, mas... Deve ser a mesma ideia. Tem mais um projeto, o Knative, na realidade, inclusive ele é uma opção muito boa pra gente, porque ele é um projeto da própria Google. Hoje, se você usar o serviço do Cloud Run da GCP, que é um serviço gerenciado, na realidade a Google está rodando Knative por debaixo dos panos. Você só está usando um Knative gerenciado da Google. Então tem essa vantagem. Mas vou dar uma olhada, cara, muito me interessa, porque eu sou bem apaixonado por serverless, então quero dar uma olhada nisso aqui, já vou tacar ele no cluster aqui, já se preparar hoje mesmo o negócio. Porque hoje as APIs, pelo menos a gente já roda multi-data center, né? A gente tem parte das marcas rodando na AWS, outras rodando no GCP. E a gente consegue alterar isso com muita facilidade, assim, se precisar chegar num evento, cair a AWS, a gente consegue subir tudo ou praticamente tudo no GCP. Algumas coisas estão muito acopladas ainda com questão de mensageria e tal, mas o que não tá, o que é só tipo API e banco, é bem tranquilo de migrar, né? E aí a gente tá cada vez mais indo nessa direção de se desacoplar, remover esses lock-ins fortes que a gente tem em uma cloud específica para ser mais agnóstico de cloud. Uma coisa que vocês citaram, antes do Caio falar dessa outra ferramenta, é que, cara, vocês migraram para Go e também vocês são muito responsáveis pelo desenvolvimento e até deploy ali, né, cara? Então, usar Go também para o desenvolvimento deve facilitar bastante, porque, cara, toda essa parte de infra hoje, né, o Kubernetes, tudo que vocês vão utilizar de ferramental e infra acaba muitas vezes utilizando Go, né? Então, deve dar uma facilitada também para não precisar ficar fazendo aquele switch na cabeça de sintaxe e tudo mais, né? Dá uma facilitada boa, né? Facilita muito também até pra gente entender como as ferramentas funcionam, tipo... O Helm, por exemplo, se você tem que entender a sintaxe de template dele, a sintaxe de template dele é a sintaxe de template do Go, por exemplo. Porque é o que ele usa, na realidade, por debaixo dos panos. Então, sim, facilita muito, facilita até a gente entender o que está acontecendo um pouco mais por debaixo dos panos, né? Eu acho que hoje esse é o nosso principal movimento, que o Modesto citou, da gente cada vez mais evitar esse lock-in em clouds, se tornar mais multi-cloud e se tornar mais cloud native. Então, a nossa estratégia de se desacoplar é basicamente nos acoplando ao Kubernetes, né? Então, a gente tem uma aposta muito grande no Kubernetes de ser essa plataforma que vai expandir, que se expande através de tudo e que vai ser capaz de atender a todas as nossas necessidades. E nesse sentido, o projeto que hoje eu estou desenvolvendo é basicamente uma plataforma de orquestração de infraestrutura, né? Inclusive de infraestrutura de cloud, que basicamente tem a ideia de simplificar o processo desde o deploy, scaling, até criação de recursos na cloud quando for necessário e de maneira cloud native. Por exemplo, o desenvolvedor ele vai ter lá um YAML que ele vai criar os times de produto e ele vai poder dizer, eu quero fazer o deploy da minha aplicação, então especificar lá a imagem Docker, os parâmetros, health check, isso vai fazer o deploy da aplicação dele no cluster de Kubernetes, e eu quero criar um bucket. E esse bucket vai ser criado. Vai ser criado na AWS ou no GCP, e são parâmetros de configuração. Carai. Se ele quiser depois mudar, ele vai mudar um parâmetro de configuração no YAML. Isso é uma loucura desgracenta, né? Porque tu pensa, sei lá, a AWS lá tem o
é o CDK lá, o Cloud Development Kit lá, que daí fornece a API para criar as coisas, daí vem a abstração Infra as a Code, um Terraform, um Pulumi da vida. Agora tu tá me dizendo que tu tá criando uma abstração para abstração que abstrai. Então, cara, é muito louco isso, cara. É porque seria como um PaaS. Hoje a gente tem essa visão, né, de que existe esse conceito de uma Internal Develop Platform e que empresas muito grandes e que têm essa complexidade muito grande de operação, o que elas precisam na realidade é de um PaaS. Só que não dá para comprar um Platform as a Service porque não tem como não dá para criar um Platform as a Service tão genérico que se encaixe em todas as formas de desenvolvimento. Você tem que criar com a forma como a empresa acredita que o ciclo de desenvolvimento do software tem que ser. E a forma como a gente está implementando isso hoje é utilizando uma arquitetura chamada de Kubernetes Operator. Um Kubernetes Operator é como você estende a funcionalidade do Kubernetes. Então, o Knative, por exemplo, ele é um operator no Kubernetes. O Kubernetes, nativamente, ele não sabe o que é uma função, o que é um serverless, o que é nada disso. Um operator, ele estende a funcionalidade do Kubernetes para permitir com que aquele cluster faça algo que originalmente ele não faria. E o Kubernetes, ele é excelente nisso. Na minha visão, pelo menos, o Kubernetes ele é mais do que um orquestrador de containers. O Kubernetes, ele é a melhor solução que já foi criada em termos de orquestração de recursos. Sejam esses recursos internos do cluster ou externos do cluster. Esse modelo de controller que eles trouxeram da engenharia de automação, todo esse conceito de controller, de loop de controller, de como que você reconcilia um estado ideal com o estado do mundo real, tudo isso eram conceitos que já existiam na engenharia de automação, e eles só replicaram isso dentro da arquitetura do Kubernetes. Isso basicamente resolveu a maior parte dos problemas que era para como é que a gente gerencia recursos que tem estado. E hoje essa é a nossa aposta para poder criar uma plataforma mais simplificada para os nossos times de produto poderem entregar com mais facilidade, mas ao mesmo tempo mantendo controle sobre as ferramentas deles. Eu já gravei uns 3 podcasts que as pessoas citam criação de PaaS interno, cara, assim, com motivações semelhantes, mas assim, eu ainda não tinha ouvido falar, e acho muito massa essa ideia da questão de, cara, criação de um PaaS que ele seja agnóstico de cloud provider. Isso é muito massa, cara, conseguir chegar nisso aí é muito massa. Eu vou, inclusive, deixar 2 links para vocês aí no chat de algumas ferramentas que a gente chegou a utilizar aqui dentro, mas até citando para quem tá de fora, tem 2 ferramentas que elas funcionam como PaaS em cima do Kubernetes, que é o Porter.run e o Covery. São 2 ferramentas. O Cover, se eu não me engano, ele é focado em AWS, e o Porter, ele já abre para mais AWS, Google e tudo mais. Mas é muito disso que o Caio falou, porque, cara, a gente criando os nossos YAMLs de configuração em cima do Kubernetes, a gente pelo menos foge um pouco de criar arquivo de configuração voltado a uma sintaxe do próprio cloud provider, né? Então a gente já dá uma facilitada legal para trabalhar, né? E daí depois a gente só tem que conseguir criar abstrações em cima das APIs, em cima de cada provider que daí implementa cada ferramental de uma forma diferente, mas, cara, é massa demais a ideia. Puxando um pouco aí, última coisa que eu vou puxar, vocês falaram agora bastante sobre desafios internos e até a solução que vocês estão tendo na criação desse ferramental e tal. Tem algum desafio que ele está nascendo, talvez, externo, que vocês estão tendo que lidar e procurar solução agora, seja de alguma coisa que não está escalando da maneira que vocês gostariam que escalasse, alguma coisa de banco de dados, alguma coisa que está gargalando ou não, alguma coisa que está vindo realmente assim de uma demanda externa que vocês estão tendo que lidar agora na Americanas? De vez em quando surgem algumas coisas referente a, por exemplo, a Americanas SA, né, compra tem a parte de integração com o supermercado, né? Hoje em dia, essa parte do catálogo dos produtos que são vendidos no mercado, hoje eles usam uma outra plataforma, eles não estão internamente assim dentro do mesmo catálogo dos outros produtos que estão ali no site, são como se fossem duas bases isoladas, né? E a gente está passando por isso para conseguir catalogar, pegar essas ofertas de mercado, todos esses mercados compraram hortifruti, por exemplo. Então você tem, cada lojinha do hortifruti virou um centro de distribuição de banana, maçã, enfim.
né? E isso tudo não passava pela nossa base de oferta, por exemplo, né? Então sempre rolam uns desafios assim, ali pelo menos agora atualmente nessa equipe de oferta, por exemplo, a gente tá passando por isso nesse momento e o nosso desejo final é redesenhar, refazer esse fluxo todo de oferta para conseguir aguentar mais carga, ser menos dependente de algumas partes do fluxo que estão muito acoplados ainda, tanto a AWS quanto com outros microserviços, né? Por exemplo, tem uma base que tem mais de um microserviço escrevendo na mesma base, e aí, assim, fica complicado. Dificulta um pouco, né, você fazer uma mexida, porque você pode quebrar o que o outro microserviço está dependendo dali, né? Então, a nossa ideia é meio que refazer essa arquitetura de modo que a gente ganhe mais resiliência, mais capacidade de processamento, diminua o nosso tempo de processamento também. Algo que a gente também tá começando a estudar e a projetar seriamente um objetivo que a gente tem, né? E que veio... Já era um desejo, né? Mas que se tornou mais crítico, em especial com as últimas falhas da AWS, quando a gente perdeu uma região inteira, basicamente, da AWS, né? E algumas falhas de CDNs que a gente teve também, que foi a gente começar... Ok, hoje a gente tem ferramenta e a gente é muito baseado em configurações, então, como o Modesto falou, beleza, a gente conseguiria, se hoje caísse, pegar e muitas coisas redeployar em outra cloud, por exemplo. Mas isso é manual. E isso num evento mais catastrófico que... Até pouco tempo a gente consideraria virtualmente impossível, se provou, né, que quando a gente perdeu basicamente Virgínia, não é tão impossível assim. O projeto que a gente tá fazendo e está estudando mais aprofundadamente é se tornar multi-região ativo-ativo, né? Então, realmente passar a distribuir camadas mais críticas da nossa arquitetura em regiões diferentes, atendendo carga em produção em tempo real em ambas as regiões. E isso é um desafio absurdamente complexo. Esse é o conceito por trás de Edge Computing, basicamente, né? E é uma parada que esse ano eu comecei a estudar muito isso, e tá muito massa pra onde que tá caminhando, tô muito empolgado com isso. E já tem uma porrada de ferramental que tá surgindo em cima desse conceito, né? A própria Cloudflare tá batendo muito nisso, né? Fastly, Upstash, por exemplo, aquele banco lá com Redis e Kafka focado em multizone. Cara, dá pra citar mais um monte de coisa, né? O próprio PlanetScale, essas soluções de bancos de dados que estão fornecendo nativamente a parte de sharding do banco de dados, então começar a separar o banco em várias regiões do mundo pra gente realmente não ter isso. Cara, isso é uma parada que esse ano eu acho que vai andar muito, assim, essa parte de Edge mesmo, começou a se falar, assim, eu acho que mais... Cloudflare começou com isso em 2017, mas eu acho que de ano passado pra cá que o pessoal começou a realmente falar mais disso, porque, cara, é uma realidade, né? Isso eu acho que vamos dizer assim, o utópico, né? Tipo, o ideal, a gente conseguir realmente ser como uma CDN, que consegue rodar tudo na ponta em muitos servidores distribuídos. O momento que a gente conseguir chegar nisso é um nível realmente de resiliência surreal. Mas é realmente por esse caminho, de conseguir se tornar cada vez mais distribuído e se tornar conseguir ter cada vez mais cópias colaborando em regiões completamente diferentes. É claro que, para a gente começa num ponto muito mais, vamos dizer assim, uma arquitetura muito mais humilde, né? Usando só 2 regiões, fazendo um sharding dentro das aplicações, ainda não usando a Edge de fato para poder fazer essa solução, mas eventualmente usar, por exemplo, uma function na Edge para poder fazer o roteamento entre as regiões seria a solução ideal para poder conseguir fazer um balanceamento entre o ativo e ativo, por exemplo. Pô, a gente estendeu bastante aí, massa pra caramba o papo, cara. Quero agradecer demais vocês por virem aqui trocar essa ideia, deu pra colher muitos insights massa de dentro do dia a dia de vocês, do desenvolvimento. Eu acho que daria pra gente conversar muito mais, na verdade, daria pra gente falar, cara, sobre muita coisa que vocês citaram aqui por cima e que eu
acabei não entrando muito a fundo. Mas é isso, a gente deixa a oportunidade aí para próximos episódios. Quero agradecer demais a participação de vocês e, cara, deixar um tempo aí para vocês, caso vocês queiram deixar alguma mensagem final, rede social, Caio tentar convencer as pessoas de usar Clojure, sei lá. Mas é um momento especial aí do final de episódio para vocês terem a palavrinha, cara. Cara, eu queria agradecer, assim, o convite da Rocket City, toda a galera que veio, né, batendo nessa ponta aí da gente chegar aqui e contribuir com esse podcast. Eu adorei, assim, ter participado, achei muito maneiro. Nosso convite fica aberto aí, a Americanas vai estar sempre disposta, tem várias equipes muito maneiras aqui que tocam diferentes desafios e vão poder dar uma aula aí, uma palestra sobre os desafios deles também. Eu quero saber quem é que a equipe que ficava bloqueando meu IP lá quando eu fazia web scrapping na Americanas pra ficar coletando preço, cara. Porra, desgraça, meu TCC deu 10 vezes mais trabalho por causa disso, cara. Aí é que o time de segurança lá, os caras às vezes bloqueiam até a gente sem querer. Estamos contratando, né? Sempre importante reforçar. Cara, é isso. Também queria agradecer muito pelo espaço, é sempre muito divertido falar de tecnologia, então ter esse espaço é muito maneiro, poder falar dos desafios que a gente tem lá dentro. Como meu gerente, o Rogério, costuma falar, a gente era um pouco de um gigante tímido, que a gente acabava não falando muito dos nossos desafios, mas agora a gente está tentando trazer cada vez mais um pouco da nossa experiência e da nossa história, né? Então, estamos sempre abertos para mais conversas. Tem muitos outros times também com muita coisa maneira para trazer, sempre que vocês quiserem conhecer. A gente sempre tá, que é gente boa, gente que curte muito tecnologia, né? Então, se você curte esses tipos de desafio que a gente falou aqui, tecnologia realmente para resolver problemas grandes, a gente está contratando, e a gente também tá abrindo inscrição para o nosso programa de estágio. Então, se você também está começando e esse monte de coisa que a gente falou parece meio loucura e uma sopa de letrinhas, nosso programa de estágio também está aqui para isso. Muita gente hoje que é líder de equipe, que é especialista, que é sênior, começou no nosso programa de estágio. A gente tem muito orgulho dele. Eu, por exemplo, dou aula de programação funcional, não em Clojure, em JavaScript, mas eu dou aula de programação funcional no programa de estágio, por exemplo. Então, para quem quiser conhecer mais, pode acessar lá nas nossas redes sociais, @carreiras.americanas, beleza? E muito obrigado por receber a gente. Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Fala de Clojure, mas daí tá ensinando a programação funcional em JavaScript. Já entendi, cara. Brincadeira, galera. Pô, obrigado demais pela participação, cara. Foi bom demais, cara. Esse programa de estágio, eu acho que é o estágio dos sonhos, assim, de todo mundo. Eu gostaria muito de ter sido estagiário e ter começado meu estágio aí, cara. Porque é muito maneiro. Você vê todas as áreas, assim, você passa... Tem um job rotation, então o cara passa por vários times, passa, sei lá, às vezes pelo time de segurança, pelo front-end, pelo banco de dados, monitoria, enfim. Galera, incrível, então quem quiser participar aí, acessa o Instagram dos caras, @carreiras.americanas, e é isso, tomara que dê tudo certo aí, que muita gente se interesse, porque, pô, é uma oportunidade que nem o Felipe falou, cara, que nossa, na minha época... Estágio não era isso não, cara. Estágio era um negócio bem diferente, cara. Fazer relatório. Exato. Estágio era fazer o que ninguém queria fazer na época, cara. Hoje já é um negócio bem mais diferente, cara. Então o pessoal tem que aproveitar. Galera, novamente, obrigado. E é isso. Tamo junto. E quem tá assistindo e ouvindo a gente, não esquece de deixar, claro, um comentário aí, estrelinha, sei lá como que dá pra ficar, dependendo de cada plataforma. Mas deixa os comentários aí, principalmente no YouTube. Vou pedir pro Filipão e o Caio aí depois passar lá no YouTube, quando o episódio sair, responder a galera que tiver com dúvida sobre qualquer coisa aí que a gente conversou no episódio. Um grande abraço e valeu!